Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço pelo convite, né, que me foi formulado para participar desse debate, dessa discussão. É um prazer também estar fazendo isso aqui ao lado da nossa colega, a professora Juliana, né? E é uma discussão bem pertinente, né? É uma discussão pertinente em função do momento que nós estamos vivendo. Eu coloquei aí no chat, né? Eu publiquei um artigo no meu blog, que é mais ou menos a abordagem que eu vou fazer aqui. Tá? Ficou um pouco longo. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Às vezes as pessoas reclamam que os meus artigos são muito longos, né? Os artigos do meu blog. Mas eu digo, olha, eu escrevo 6 páginas para o meu blog, e o artigo acadêmico era, em média, 14 páginas. Se o meu é longo, quer dizer que ninguém lê um artigo acadêmico. Eu não acho que seja muito longo, eu acho que a gente precisa se habituar a ler mais. E por que eles são longos? Porque a minha própria formação de base marxista, ela faz com que eu procure, primeiro, ter uma noção de totalidade, né? Eu tenho que estabelecer uma relação entre aquele objeto que eu estou analisando, né? Aquelas questões que eu estou discutindo, e o contexto no qual essa temática vai se situar, né? Então, isso é importante. Primeiro, para que nós não cometamos o erro de confundir as épocas, né? Por exemplo, nós estamos tratando de um documentário produzido em 2007, né? De 2007 para cá, mudou muita coisa. A humanidade passou por processos intensos de transformações, inclusive em função de uma grave crise, né? Em 2008, né? Que o documentário não aborda, e as mudanças que vieram de lá para cá. Mas eu acho que a Juliana, ela conseguiu fazer um relato muito importante aí, e pegou esses momentos aí, né? Mas eu queria pegar esse aspecto em sua abrangência, né? Em sua totalidade, certo? Para mim é importante fazer isso, tá? Vejam, nós temos que compreender as diferenças de como se deu o desenvolvimento nos Estados Unidos, né? Como é que os Estados Unidos assumiram, inclusive, a condição de liderança e de hegemonia, e o que acontece na Europa pós-guerra. Uma Europa que veio de uma depressão terrível, né? Claro que afetou também os Estados Unidos, mas a geografia sempre ajudou muito os Estados Unidos, em função da sua localização, de toda a estrutura que ele consegue manter ali, com 2 oceanos que ele dá suporte, né? E uma América na qual ele, do ponto de vista da geopolítica, ele procurou, né, adentrar e dominar e controlar. Mas a Europa, ela foi o centro da guerra, né? Ou a palavra que está sendo muito usada, né? O epicentro da guerra, certo? Da Segunda Guerra. E ela ficou devastada. Então, ela sai de uma grave crise, né? Gerada pela depressão, e entra no fantasma, né? No pesadelo, né? No terror do nazismo, e de uma guerra devastadora. Ela sai completamente destruída da guerra, né? E dividida, né? Uma Alemanha, da metade da Alemanha para a parte oriental, em direção à parte euroasiática, né? Controlada pela União Soviética. E, na outra parte ocidental, pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles vão estabelecer um plano de recuperação da Europa para evitar que essa parte da Europa caísse sob a influência da União Soviética. E eles precisavam mostrar, a partir desse plano, uma forte ação de planejamento estratégico e de investimento em áreas sociais para se contrapor ao próprio discurso e às ações do mundo socialista e da União Soviética. Daí é que surge, com muita ênfase, a partir das elaborações de Keynes, da década de 30, né, o Plano Marshall. Então, o Plano Marshall, ele é bancado pelos Estados Unidos, quer dizer, em concessões de empréstimos, né,
ele vai recuperar a Europa, mas com uma forte ação, uma forte intervenção estatal, com planejamento, né, e com a atuação em áreas importantes de infraestrutura, áreas de saúde, de educação, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, certo? Então, a Europa, ela se recompõe tendo o welfare state, ou o estado do bem-estar social, como a base de todo esse processo, certo? Os Estados Unidos seguiu num caminho diferente, né? Porque era muito forte, a partir dos Estados Unidos, o embate com a União Soviética, e no âmbito da Guerra Fria, mesmo depois do pós-guerra, inclusive na década de 60, teve uma discussão muito forte também sobre esse problema de saúde nos Estados Unidos, e o documentário mostra, o documentário de Michael Moore, né, onde o embate era sobre o caráter desse investimento na saúde com a participação do Estado, que era visto como estatizante, portanto, socializante. Os setores conservadores caíram de pau e criaram um lobby muito forte. Os lobbies atuam com muita força no Congresso dos Estados Unidos para evitar de todas as maneiras. E quem faziam esses lobbies? Né? De um lado, os parlamentares conservadores, ultraconservadores, que abominavam qualquer ideia estatizante que viesse a chegar perto daquilo que era proposto pelos países socialistas, embora a Europa tivesse ido nessa direção, e, de outro lado, as corporações farmacêuticas, né, que se fortaleceram muito em função de toda essa ação para impedir que houvesse um programa mais universal de atendimento à saúde, principalmente das populações mais vulneráveis nos Estados Unidos, que existem, né? Populações vulneráveis, pobres, né? Populações de rua, até hoje, inclusive Los Angeles, Chicago, se não me engano, diversas cidades dos Estados Unidos têm mais moradores de rua do que nos Estados Unidos, né? A diferença é que lá eles têm os abrigos para onde esses moradores vão no final da tarde, né? Mas o atendimento a essa população pobre não era permitido, porque isso eram tidos como ideias estatizantes, socializantes. Então, os Estados Unidos foram uma direção diferente, né? Impulsionar. Se nós pegarmos, eu coloco isso no meu blog, se nós pegarmos as 10 maiores empresas, corporações no ramo farmacêutico, nós vamos dizer que a grande maioria tem suas matrizes nos Estados Unidos. Então, eles desenvolveram, eles financiaram, bancaram muito fortemente essas indústrias farmacêuticas, que passaram exatamente a trabalhar e a lidar com essa ação no âmbito da medicina curativa, né? A doença vem, então essas corporações farmacêuticas, elas entram para estabelecer o quê? Estabelecer pesquisas e encontrar remédios para curar essas doenças, né? Agora mesmo tem dezenas de laboratórios, muitos trabalhando em conjunto, para tentar identificar a vacina para o Covid, para depois, claro, vender e lucrar em cima disso, certo? Então, essas indústrias farmacêuticas, elas se desenvolveram exatamente com esse tipo de medicina que é perversa porque aposta na necessidade das pessoas se adoecerem e vão ganhar dinheiro em cima disso, né? E ganharam muito dinheiro. E, inclusive, é bom registrar, nós podemos pegar, inclusive, alguns filmes para mostrar isso, essas empresas, elas passaram a testar, ou seja, os cobaias que eram testados por essas empresas ficavam longe dos Estados Unidos. Na África, né, populações pobres, isso é mostrado no filme Jardineiro Fiel, né, dirigido por um brasileiro, né, Meirelles, se não me engano. Tá? O Jardineiro Fiel denuncia exatamente isso, tá? E o original, né, o livro, né, que gerou o filme, ele é escrito por um ex-agente que tem todas essas informações, né, sobre como essas empresas agem, né, informações sigilosas, né, e depois o que aconteceu aqui na América Latina, na Guatemala, né, não sei quantos sabem, acho que 2011, né, se não me engano, 2011, eu até anotei aqui,
acho que foi em 2011, se não me engano, foi o próprio Obama que pediu desculpa ao povo guatemalteco, porque na década de 40, dezenas, centenas de pessoas presos, prostitutas e pessoas com doenças mentais, elas foram contaminadas por sífilis para serem testadas com o remédio contendo a penicilina. Muitos morreram. Eles foram infectados sem saber. Né? Portanto, essas indústrias farmacêuticas, elas são perversas exatamente nesse sentido e naquilo que é os objetivos, que é exatamente obter lucro em cima dessas dificuldades e dessas condições que afetam principalmente as pessoas mais vulneráveis e carentes. Né? Então, não há sensibilidade, né? Não há sensibilidade. Né? É a perversão mesmo e a perversidade que está exatamente por trás disso, tendo a ganância e a usura, né, como finalidade, né, como lucro. Né? Eu até cito no meu artigo também um discurso, né, do personagem central do filme Wall Street, que é o Gordon Gekko, que ele faz um discurso para a assembleia de uma empresa, né, que ele tinha adquirido, é um mega especulador, né? Eu vou ler um trecho aqui desse discurso. E esse filme se passa exatamente no final dos anos 80, dirigido por Oliver Stone, que é um diretor bastante progressista nos Estados Unidos, né? Que mostra como que ao longo dos anos 80 em diante, essa coisa da ganância, ela tomou um elemento, se tornou um elemento muito forte, né? E veio muito com a globalização, né? Então, abre aspas, né? O discurso do Gordon Gekko, abre aspas, a questão é, senhoras e senhores, que a ganância, na falta de uma palavra melhor, é boa. Ter ganância é certo. Ter ganância funciona. A ganância esclarece, separa e captura a essência do espírito evolucionário. A ganância em todas as suas formas, a ganância pela vida, pelo dinheiro, pelo amor, pelo conhecimento, marcou a evolução da humanidade. E a ganância, lembre-se de minhas palavras, irá salvar não apenas a Teldar Paper, mas aquela outra empresa chamada Estados Unidos da América. Isso expressa qual é o caminho que o mundo estava tomando no final dos anos 80, no embate, inclusive, ali com a queda, o declínio dos países socialistas, e o rumo que vai tomar o mundo com a globalização. O processo acentua essa visão, né, que está bem no cerne, na essência da lógica do sistema capitalista, né, de visões individualistas, né, objetivamente tentando adquirir, a qualquer custo, obter lucros, né, e desdenhando das condições de miséria, de pobreza, né, e de desigualdade social, que vai ser exatamente uma característica desse período. Então, é importante que nós tenhamos a clareza de todo esse processo. Agora, a Europa era socializante? Não, a Europa não era socializante. Né? Mas a Europa era para se conviver com um modelo de capitalismo que estava centrado exatamente naquele elemento que tinha sido indicado lá atrás pelo John Maynard Keynes, que garantiu a salvação do capitalismo, que mesclava o planejamento socialista, né, com a economia de mercado. E isso foi bem aplicado por diversos países europeus, né, alguns dos quais chegaram a um grau, a um estágio de desenvolvimento social mais avançado, mais evoluído do que os próprios países socialistas, né? Por exemplo, aqueles países nórdicos, por diversas razões históricas também, mas por terem implementado essas políticas do estado de bem-estar social. Né? É claro que a crise de 2008, veja, nós temos o primeiro movimento, que é o da globalização, né, que acentua essa chamada desregulamentação da economia e o afastamento do Estado dessas ações, inclusive na área de saúde, de educação, de segurança, privatizando tudo. Né? Então, você tem saúde privatizada, você tem educação privatizada, você tem a segurança privatizada e uma busca muito forte
para investimento naqueles setores estratégicos de energia, né, petróleo, né, de água, né, feito pelas grandes corporações. Então, isso vai tomar um impulso muito grande. Né? Qual vai ser o diferencial de alguns países? Primeiro, uma política, né, mais objetiva, né, em termos de uma lógica racional, mantida em alguns países, né, Canadá, por exemplo, né, Alemanha, né, a Inglaterra nem tanto. A Inglaterra vai ter ali um solavanco em função da gestão da Margaret Thatcher, né, que junto com o Ronald Reagan nos Estados Unidos comandou esse processo da globalização, né, do neoliberalismo pelo mundo, né, essa perversidade. Está aí o resultado, né, vamos depois analisar um pouco com isso, né. E a França, né, que teve um governo socialista, do François Mitterrand, mas sempre dentro do limite, né, do que era possível. Né. A Juliana tocou também um pouco nessas questões aí, né, procurando dar um certo equilíbrio. Né. Perdeu muito do estado de bem-estar social, mas mantendo algumas características dele para satisfazer uma população que sempre foi, por característica, evolutiva, né? Vamos usar essa expressão. Né? Os franceses sempre foram às ruas em grandes multidões, né, chamadas pelos sindicatos, para protestar contra qualquer corte em seus direitos. E eles estavam fazendo isso até a véspera da Covid-19 chegar e botar todos para ter que se recolher. Então, esse movimento continuava na França, porque vieram depois, né, da crise de 2008, todo um processo de reformas, as ditas reformas neoliberais, que era para tornar o Estado menor em termos de atendimento das questões sociais. Certo? Na educação, na saúde, né, na previdência social, né, e no seguro, que alguns países são seguro, outros previdência. Né. Por que essas reformas? Porque em 2008, os estados salvaram o sistema financeiro e os bancos. Tá? Então, os estados tiveram que emitir moedas, tiveram que vender papéis, né, títulos de suas dívidas, né, para poder investir na salvação dos bancos, e reestatizaram, inclusive, alguns deles. Né? Então, aí, o endividamento do Estado se ampliou e muito. Os estados não se endividaram por causa de assistência à população pobre. Isso é um engodo, isso é uma grande mentira. Os estados, eles se endividaram em função exatamente de atender as demandas e as necessidades dessas camadas ricas, de reduzir impostos, o governo francês reduziu imposto na França, imposto sobre os ricos, o governo Trump reduziu imposto sobre os ricos. Então, para poder recompor o Estado e dizer, o Estado está endividado, então você precisa diminuir, o Estado passou a tirar dos mais pobres, passou a tirar direitos dos mais pobres, naquilo que era básico. Então, você aumentou a desigualdade social, você ampliou o desemprego, o mundo mostra toda aquela onda efusiva de transformações tecnológicas. Quanto mais avanço, evolução, desenvolvimento tecnológico, mais desemprego. Essa é uma lógica que basta compreender como é que o capitalismo funciona. Isso não acontece para resolver problemas sociais. Isso acontece para facilitar a ampliação dos lucros. Então, isso foi o que foi acontecendo. E mostrando, e as pessoas, os mais pobres, ficando deslumbrados com tecnologias que elas jamais vão atingir. Né? Mas no momento das dificuldades, onde é que elas vão? Elas não vão para as ruas. Elas vão para os templos. Elas vão para as igrejas. Elas vão buscar, na fé, uma maneira de serem ouvidas, de serem atendidas em suas demandas. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer pela própria lógica como as coisas funcionam. Né? E aí a gente vive uma guerra ideológica que é para exatamente impedir que as pessoas tenham consciência crítica disso. Né?
Então, a partir de 2008, os estados entram numa situação de muita dificuldade e passam a retirar direitos dos trabalhadores, passam com essas ações, né, empobrecer mais as pessoas, né, elas perdem muito da capacidade, por exemplo, na velhice, poder conviver com suas aposentadorias, né, e essas pessoas vão ficando vulneráveis, elas vão cada vez mais morando mais longe do centro da cidade, em situações higiênicas terríveis, falta de saneamento, falta de estruturas básicas, e em ambientes onde o Estado não aparece, não dá condições de vida para essas pessoas, e elas passam a ser dominadas por traficantes e por milicianos, né? Então, essa passa a ser a realidade de uma população que vai se espalhando. Elas vêm do interior, vêm do campo, e vão ocupando esses grandes cinturões de miséria em torno da cidade, em condições de miséria absoluta, e o que torna elas vulneráveis para serem contaminadas por vírus, por bactérias, né? Basta olhar, né, as palafitas, né, as favelas. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu concordo muito com as discussões que se faz em torno do lugar de fala, né? Isso tem sido muito comum por parte de alguns movimentos, né, que defendem setores que foram por muito tempo, têm sido por muito tempo, né, oprimidos, né? Mas, olha, eu não preciso ir numa palafita para ter uma sensibilidade das condições de pobreza, de podridão, do ambiente que essas pessoas vivem. Elas vão ser contaminadas por diarreia, né, por todo tipo de bactérias e de vírus, em função dessas condições. Quando a gente trata de questão de saúde, nós não podemos nos referir somente àquele atendimento hospitalar que é dado. Não, aliás, não é isso que Cuba faz, o que foi mostrado. Uma medicina preventiva previne exatamente, a partir até mesmo das condições de vida das pessoas, a maneira como elas vivem. A maneira como elas vivem, para evitar que elas adoeçam. Porque, no final das contas, também o Estado vai pagar por isso. Essas pessoas sendo tratadas ou vivendo em condições de ambientes dignos, decentes, e evitando esse tipo de adoecimento, elas se tornam, inclusive, mais produtivas, né? Além, claro, da própria dignidade, que é importante para qualquer governo. Observe, veja essas pessoas, não só que não precisa do voto delas, né? Então, quando nós discutimos a questão de saúde, nós temos que olhar não para aquele atendimento porque aí a discussão ela termina tomando outro rumo, né? Nós vamos discutir a qualidade dos hospitais, né, embora o Brasil tenha um sistema de saúde único, né, que foi inspirado na Grã-Bretanha, né, que é importantíssimo, está demonstrando a importância que ele tem agora, mas que falta recursos. Falta recursos para garantir estruturas para esse sistema único de saúde. Porque ele tem sido boicotado. E tem sido boicotado exatamente por esse lobby que aqui atua no subterrâneo da política. Nos Estados Unidos eles estão às claras, porque o lobby lá é legalizado. Eles atuam dentro do Congresso, por escritórios de lobistas, de advogados, de estrategistas lá. Aqui eles atuam no subterrâneo, e de forma hipócrita. De forma hipócrita, né? Então, desde quando o governo anterior de Michel Temer estabeleceu esse teto de gasto, isso é uma atitude criminosa do ponto de vista da maneira como essa camada mais baixa ela passou a ser impactada pela ausência de investimento em segmentos importantes até para o próprio desenvolvimento do país, como saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura de maneira geral, né? Aí você não pode gastar além daquele teto. Uma coisa absurda, que aí agora teve que quebrar esse teto para poder atender, correr atrás de um prejuízo. Então, quando nós tratamos de saúde, tem esses investimentos do Estado que tem que ser observado, tem a discussão toda em torno desse sistema de saúde que tem que garantir às pessoas mais pobres o atendimento universal, o acesso a elas. Há necessidade de nós entendermos as razões e o porquê
Ok, eu vi aqui. Vou caminhar para a conclusão. As razões e o porquê é importante você garantir a aposentadoria para essas pessoas, pela dignidade e todo o esforço que ela teve em vida, né, do seu trabalho, mas também objetivando, inclusive, a própria economia. Tem cidades pequenas cidades do interior, né? O professor Aguimar sabe muito bem disso, né? Os nossos colegas da geografia, em que a economia gira em torno de recursos oriundos de aposentadorias, né? Então, tem essa questão da aposentadoria e tem a necessária crítica que deve ser feita a essa estrutura perversa, né, de uma medicina mercantilista, que pode ser identificado nas próprias escolhas dos nossos alunos, dos nossos estudantes da área de medicina. O que eles querem fazer? Né? Não querem ser pediatras, não querem ser clínicos gerais, né? Querem ser exatamente aquelas especialidades que garantem dinheiro e garantem recursos. Claro que agora você está numa situação de crise e isso impõe outras escolhas, né? Em função da própria quantidade de profissionais que não estão aí disponíveis. Mas essa lógica, ela tem exatamente que ser combatida, né? O clínico geral, ele assume uma importância muito grande de atuação nesse sistema único de saúde. E os pediatras também. Há uma enorme quantidade de crianças que morrem antes de completar 5 anos de idade. Então, há um infanticídio em função dessas condições de saúde que existe aqui, né? Então, é preciso atacar essas questões. Agora, eu vou concluir aqui, tentar concluir, né, nesses 3 e poucos minutos aqui que me resta, aliando uma outra coisa, o nosso estilo de vida. Nós temos que aproveitar esse momento para discutir isso, o que não quer dizer que depois acabar o isolamento social, vai estar todo mundo discutindo, não vai discutir se nós não forçarmos que isso aconteça. A academia exerce um papel muito grande disso, as universidades. Esse nosso estilo de vida que está destruindo a biodiversidade, está destruindo o equilíbrio do ecossistema, está destruindo. Como é que o vírus age em nós? Por que uns não adoecem e outros sim? Por causa da nossa imunidade, da nossa capacidade imunológica. Os nossos anticorpos, nós somos mais jovens, nós temos mais anticorpos, isso possibilita que a gente tenha mais capacidade de resistência. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo exatamente essa capacidade, vamos nos enfraquecendo, né? Então, dentro de cada um de nós, há um equilíbrio, esse equilíbrio. Aqui existem milhões de vírus e bactérias dentro do nosso corpo, né? Existem os anticorpos que nos protegem. O ecossistema é dessa forma. Então, há um equilíbrio. Existem espécies, existem somente para atender a necessidade de sobrevivência de outras. Mas é assim, a vida é assim. A vida é um equilíbrio permanente, de forma contraditória e dialética. Agora, se eu desmato tudo, eu, inclusive, depois de desmatar, jogo agrotóxico e para poder combater micro-organismos, né? Para garantir aquela produção em larga escala, né? Mas, como consequência, isso vai afetar, por exemplo, né, as abelhas, e as abelhas vão começar a morrer em grande escala, isso vai ter um efeito muito forte, né, na polinização das flores e, consequentemente, na forma como a fauna ela vai se multiplicar. O nosso equilíbrio está sendo afetado. E essa destruição da biodiversidade nos jogou nas cidades, o entorno das cidades, elas se tornaram também, elas foram completamente destruídas. E nós passamos a conviver com animais silvestres, que passaram a vir para as cidades e trazem com eles também vírus que o nosso corpo não está habituado a enfrentar, vírus e bactérias. Então é preciso que haja uma discussão muito mais ampla, muito mais abrangente, quando nós nos colocamos nessa condição de debater e discutir as questões de saúde. Bom, é isso, gente. Estou concluindo aqui. Eu procurei exatamente uma direção diferente daquilo que a Juliana colocou, embora muitas das coisas que a professora Juliana colocou,
eu incluí também no meu texto, que está lá no meu blog, mas como ela tinha colocado, eu preferi, claro, não repetir, porque ela colocou de forma muito competente, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado.